vamos começar então este webinar. Sejam muito bem-vindos a este webinar, Educação Digital em Rede em Tempos de Pandemia, Diálogos Nacionais e Internacionais. Para quem não me conhece, o meu nome é João Bernabé, eu sou o coordenador do Clade Cruz da Universidade Aberta. Hoje vamos falar sobre questões relacionadas com a pandemia que veio lançar muitos desafios à educação. E neste evento online vamos tentar responder à forma como é que quer a academia, quer os agentes políticos localmente responderam aos problemas, e vamos tentar evidenciar e identificar esses mesmos problemas. Neste evento marcam presença o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cruz, Francisco Oliveira, e a professora Ana Loureiro, que é professora adjunta na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém e também é investigadora integrada do LIAD, o Laboratório de Educação à Distância e e-Learning da Universidade Aberta. Portanto, eu quero agradecer também à audiência, neste fim de dia com muito calor, por estarem aqui hoje para refletir sobre estas matérias. E antes de iniciar formalmente a sessão e de irmos para a sessão de abertura, queria apenas deixar-vos algumas notas prévias. Eu pedi a todos os participantes que desliguem o microfone durante a sessão e queria também pedir-vos a simpatia e a gentileza para colocarem as vossas questões apenas no espaço de debate que vai ocorrer após a comunicação da professora Ana Loureiro no final deste webinar. Quem pretender intervir no chat poderá deixar lá a sua questão, que a mesma será lida. Quem pretender intervir de forma oral poderá pedir a palavra, deixando o seu nome e pedir o uso da palavra. Sem mais demoras, queria apenas dizer-vos que esta iniciativa, isto é importante, está a ser gravada. Eventualmente ela pode ser utilizada como recurso educativo e difundida como recurso educativo. Por isso, quem não permitir a recolha de imagens e não quiser que a sua imagem apareça, pedir a gentileza de desligar então a câmara. Agora sim, sem mais demoras, eu passo a palavra ao Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Queiro. Obrigado, João. Muito boa tarde. Enfim, vejo aqui uma série de caras conhecidas, portanto, amigos, mas de alguma forma, portanto, e tratando-se aqui de um evento, enfim, de natureza mais formal, portanto, queria endereçar portanto, alguns cumprimentos. E, em primeiro lugar, claro, enfim, a entidade organizadora, portanto, na pessoa do coordenador João Bernabé, mas, sobretudo, portanto, um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara de Cruz, Francisco Oliveira, portanto, e perdoe-me, digamos, esta informalidade pelo conhecimento que já, enfim, há vários anos e de convívio e de colaboração, e tem sido, de facto, ao longo destes anos, uma excelente colaboração, uma boa relação entre, não só do ponto de vista institucional, a autarquia e a universidade, mas também entre as pessoas, e isso é de salutar. E congratulo, de facto, com a presença do Sr. Presidente nesta iniciativa. Também à Ana Loureiro, portanto, e obrigado por colaborar, portanto, em mais uma iniciativa da Universidade Aberta. Claro que aqui não queria deixar, de facto, de registar, sobretudo a presença da Eliane Smela, que, enfim, também há vários anos temos tido uma colaboração, enfim, do ponto de vista institucional entre o Unicinos e a Universidade Aberta, mas também da nossa parte, portanto, tem sido excelente essa colaboração e a amizade que se estabeleceu e a sua presença, portanto, aproveitando esta vinda no atravessamento do Atlântico para saber o que é um bocadinho aqui, embora não sei se ela deve estar a norte, mas se estivesse um bocadinho mais a sul, perceber um bocadinho, enfim, o que é aqui quando as coisas aquecem em termos de temperatura. Ao professor José António também, cumprimento especial, portanto, enfim, companheiro destas coisas,
colega de universidade e, digamos, enfim, a alma e o promotor de muitas destas iniciativas, não sendo diretamente, está indiretamente, portanto, nos bastidores da organização. Eu queria deixar aqui 2 ou 3 palavras, sobretudo também tratando-se do evento, portanto, em que é uma colaboração, portanto, com o Unicinos. Este projeto teve o seu começo, o seu início no Brasil, portanto, não é porque, enfim, não haja espaço de continuar no Brasil, mas aproveitando, sobretudo, a estadia da professora Eliane, portanto, entendeu-se fazer, digamos, este périplo também pelos centros locais da universidade. Já lá vamos em relação a essa matéria, porque esta iniciativa, portanto, eu não sei exatamente, e aí o professor José António falará um pouco, se calhar, mais de quantos são os centros envolvidos, não sei se estão todos os 18 centros, se há aqui, digamos, enfim, um conjunto que foi selecionado para acolher enfim, se quisermos, esta série de eventos dedicada à educação digital em rede. Também mais do projeto, a Eliane falará com certeza um pouco mais, mas o que era importante é aqui deixar claro que, enfim, sendo os CLAS uma estrutura que entendemos que devem contribuir para a coesão do território, para além enfim, daquilo que importa do ponto de vista da transferência de conhecimento que é necessário, portanto, realizar, e isso faz parte enfim, da missão e dos 3 objetivos de uma universidade. Importa, de facto, aqui deixar que para nós, deixar claro que para nós a Universidade Aberta, portanto, aquilo que representa, de facto, a presencialidade dos centros locais, portanto, nos territórios. E, sobretudo, pelas iniciativas que têm desenvolvido, enfim, queria aqui deixar nestes últimos 2 anos e meio, 3 anos de pandemia, em que, para além do fechamento que houve de alguns setores, portanto, da sociedade, queria aqui deixar claro que, da parte da Universidade Aberta, foi talvez dos períodos, enfim, mais prolíficos e, se quisermos, produtivos em termos de realização destes eventos, e, se calhar, projetando um pouco daquilo que está no core da instituição como instituição de ensino à distância. Portanto, eu não queria, enfim, alongar muito nesta introdução, mas de alguma forma, enfim, deixar aqui mais uma coisa só, em que se pensarmos naquilo que são, portanto, os territórios, o que, perante, digamos, o que aconteceu, e ainda, portanto, face, digamos, o que ainda é a pandemia, a resposta, portanto, que foi dada por parte das instituições de ensino, e falo aqui da universidade, e também das entidades, portanto, com responsabilidades no território, nomeadamente as autarquias. Há uma declaração, portanto, chamada Declaração sobre a Transformação Verde e Digital da União Europeia, um documento de 2021, e em que reconhece, de facto, o papel crucial que os territórios rurais podem desempenhar na transição digital e verde da Europa. Portanto, eu creio que nesta matéria, sobretudo do digital, aquilo que foi feito por parte de quase todos os municípios, mas aquilo que importa é que eles, neste momento, connosco também trabalham, foi de facto muito importante, no fundo, para que, enfim,
para essas populações desses territórios também houvesse lugar a políticas públicas, portanto, inovadoras. E isso, creio que foi claro em muitos das respostas que os municípios deram, e com certeza, pelo aquilo que também eu sei, com certeza o Sr. Presidente irá falar, Cruz, até pelas ligações próximas com pessoas do elenco autárquico, sei de facto da resposta que Cruz soube dar e teve a altura para o fazer. Portanto, desejo que seja um evento interessante e que possamos aqui colher algumas linhas que possamos dar continuidade depois para os próximos eventos a realizar nos outros claros. Muito obrigado a todos e obrigado pela participação e pela colaboração nesta matéria. Obrigado. Professor Domingos, muito obrigado. Eu dou agora a palavra ao professor José António Moreira, que é o coordenador executivo da UNCLA. Para quem não sabe, esta sigla significa Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta. Professor José António, a palavra é sua. Muito bem, obrigado, João. Em primeiro lugar, obviamente, também cumprimentar a todos e todas, agradecer a presença também do professor Domingos Caeiro, vice-reitor da Universidade Aberta. Muito o facto de também estar aqui presente digitalmente. Agradecer também aos nossos convidados, o Dr. Francisco Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Coruche, e a minha colega, a Ana Loureiro, uma investigadora que, de facto, também tem desenvolvido um trabalho muito profícuo nesta área da educação digital em rede e, sobretudo, aquilo que nós vamos falar hoje e que nos interessa aqui também discutir e, sobretudo, escutar, até porque a iniciativa chama-se exatamente Escutações, que tem exatamente também como finalidade perceber o que é que foi feito durante o período da pandemia, mas sobretudo o grande objetivo também é percebermos exatamente como é que nós podemos projetar o futuro, não é? O relatório da Unesco que saiu agora muito recentemente fala-nos exatamente nesta questão do reimaginar os futuros, daquilo que possa ser um contrato social da educação para o futuro, para aquilo que é o curto e o médio prazo, que tem essencialmente também uma ligação muito estreita com aquilo que as lições que a pandemia nos trouxe. E a esse nível nós temos que pensar efetivamente num contrato social da educação, onde aquilo que são os agentes e os atores políticos têm um papel também, atores políticos e públicos, têm um papel decisivo e determinante naquilo que é o próprio futuro, não é? Nós sabemos que a investigação e a pesquisa é fundamental e depois é preciso, de facto, quem operacionalize aquilo que é o resultado desta investigação e da pesquisa que é desenvolvida nesta área da educação. E, de facto, aquilo que aconteceu durante a pandemia também mostrou-nos cada vez mais a importância de nós trabalharmos em rede, de trabalharmos com ambientes virtuais de aprendizagem, mas também nos trouxe lições daquilo que significou o trabalho em rede e das limitações que teve esse mesmo trabalho com aquilo que também foi designado no ensino remoto de emergência, que é algo completamente diferente do que é trabalhar em rede, do que é trabalhar em ambientes virtuais sustentados por modelos pedagógicos que são construídos e desenhados exatamente para trabalhar completamente em rede. Portanto, a nossa intenção também com esta iniciativa e também esclarecendo o professor Domingos Caeiro, é que de facto a nossa preocupação foi fazer um pouco como foi feito no Brasil. Portanto, isto é uma parceria que foi estabelecida entre a Universidade Aberta e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e portanto houve um primeiro momento de escutações nos Estados brasileiros, portanto obviamente que o Brasil é muito grande e este movimento de escutações foi bastante extenso. Portugal é menor e portanto aquilo que também, e sabendo que nós temos uma rede de 18 centros locais de aprendizagem, a nossa preocupação foi, e não sei se também foi feito de uma forma correta, mas o especialista nesta área do território das delimitações dos nossos centros locais de aprendizagem é mesmo o professor Domingos Caeiro, portanto ele vai-me corrigir com certeza se eu tiver a dizer asneiras. A nossa preocupação foi cobrir o território por regiões. E, portanto, vamos começar desde o sul, não é? Portanto, iremos ter uns escutações no Algarve, iremos ter uns escutações no Alentejo, estamos a ter uns escutações aqui mais ou menos na região da Grande Lisboa, iremos até à zona centro e depois terminaremos no norte este périplo pelo continente com a
com a doutora Sónia Menezes, a coordenadora do Centro Local de Aprendizagem de Peso da Régua, que está aqui também presente digitalmente, que já tive a oportunidade de a ver, e finalmente navegamos para a Madeira e para os Açores. Portanto, estamos a falar de 7 ou 8 escutações que nós vamos fazer, tendo, digamos, esta abrangência nacional. Obviamente não delimitamos pelos nossos centros locais de aprendizagem, mas houve uma preocupação pelo menos cobrir todo o território daquilo que é a sua geografia física, até porque obviamente quando estamos a trabalhar em rede, como é o caso dos escutações que acontecem em rede, nós não nos limitamos àquilo que é ter, digamos assim, pessoas que estão aqui presentes, fechadas sobre uma realidade física. Aliás, eu queria também cumprimentar os nossos colegas do Brasil, que já reconheci alguns que aqui estão, e portanto vemos que estes webinars não têm fronteiras geográficas nem temporais, até porque eles estão num fuso horário diferente, portanto são com certeza 14 e 21 no Brasil, a Ana Maria, o João Palladini, a Isadora, deixem ver se eu reconheço aqui mais, a Bruna, a Schuster, portanto há aqui bastantes pessoas também que estiveram ligadas ao evento no Brasil, e portanto eu acho que isto é muito interessante, ainda bem que o João também teve esta ideia de fazer a gravação e que nós também tínhamos sugerido que não fique, digamos assim, fechado sobre estas pessoas que estão aqui neste momento de forma síncrona, a informação que será trazida pelos nossos intervenientes, que com certeza se transformará em conhecimento, mas o facto de nós possibilitarmos depois ter aqui uma série de recursos que podem ser utilizados e que ficarão disponíveis no canal da própria Universidade Aberta e da nossa Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem, fará que no final destas escutações teremos aqui com certeza testemunhos riquíssimos deste cruzamento, aquilo que foi feito em Portugal, como eu vos tinha dito, onde os municípios tiveram um papel fundamental naquilo que foi uma resposta imediata às necessidades de todo o sistema educativo, não é? Houve um movimento geral e, portanto, os municípios e as câmaras foram chamadas também a participar, resolveram problemas de falta de rede, de equipamentos digitais, com certeza na altura, mas o Sr. Presidente irá falar-nos desta situação melhor, dando o testemunho daquilo que aconteceu na sua região, onde de facto tem esse papel enquanto líder e que teve uma responsabilidade do facto da educação continuar ligada, conectada, e também ouvirmos a Ana vai ser fundamental para percebermos também o que é que a investigação nos foi dizendo durante aquele período e como é que os investigadores e os professores do ensino superior que produzem conhecimento nesta área, como é que foram ajudando, quer do ponto de vista do desenho de formações para os professores do ensino básico e secundário e também do próprio ensino superior, e aqui obviamente o professor Domingos Taqueiro também teve um papel estruturante e fundamental enquanto líder da Universidade Aberta de desenhar formações em colaborações com a própria Direção-Geral de Educação, darmos uma resposta imediata àquilo que eram as necessidades emergentes de uma situação que foi despoletada em março de 2020. Portanto, eu não me vou alongar mais, portanto teremos depois aqui um debate no final, com certeza, para discutirmos algumas daquelas coisas que foram feitas e que necessariamente agora temos que concretizá-las, até porque temos um plano de transição digital em funcionamento, continua em curso. Eu, inclusive, com a professora Eliane, saímos agora de um centro de formação de Passos Ferreira, Penafiel e Paredes, onde eles estavam também a fazer uma partilha colaborativa daquilo que tem sido a formação intensa no plano de transição digital desta capacitação digital docente para uma escola mais em rede, uma escola mais digital e uma educação mais digital, e portanto também a nossa discussão a este nível será, penso eu, enriquecedora para também construir de facto uma nova realidade. Também, só para terminar, cumprimentar aqui o Domingos Nunes, que é meu aluno de mestrado do mestrado em Pedagogia do e-Learning, da Unidade Curricular de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Fico muito satisfeito por ele também estar aqui presente. Ele é um aluno, de facto, um mestrando, vamos dizer assim, com um nível bastante elevado, e fico muito contente também de estar aqui a partilhar este espaço com eles. Domingos, depois quero ver se o ouço também no final a fazer comentários, hein? Portanto, seja também ativo aqui no nosso espaço, como tem sido nas nossas aulas da Unidade Curricular. Muito obrigado pela vossa presença e até já. Obrigado. João, passo-lhe a palavra assim. Professor José António, muito obrigado. Para terminar esta sessão de abertura, gostaria de passar a palavra à professora Eliane Schlemmer, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação Digital da Unicinos, Universidade Brasileira. Portanto, professora doutora Eliane Schlemmer, passo-lhe a palavra. Uma boa tarde a todos.
Eu agradeço ao João Barnabé, coordenador do Clã Corucci, pela organização desse momento, ao senhor vice-reitor da Universidade Aberta de Portugal, professor Domingos Caeiro, e ao meu parceiro de pesquisa, o professor doutor Antônio Moreira. Agradeço ainda aos nossos convidados de hoje, o presidente da Câmara de Corucci, o senhor Francisco Oliveira, e a professora doutora Ana Loureiro. Em especial, quero agradecer também a Ana Maria Marques Palage, pela parceria na coordenação da Rede Internacional de Educação Online, que surge, né, Antônio, vinculado aos nossos projetos de pesquisa da área de internacionalização, e também a todos os integrantes do GPDU e coordenadores dos Centros Locais de Aprendizagem, por esse movimento que nós estamos construindo em rede. Então, é importante colocar que a rede está fazendo 2 anos, né? A gente iniciou o evento neste ano coordenado pela UEMA, já tivemos a primeira parte realizada de forma online e a segunda vai ser realizada de forma presencial física na UEMA. A rede, então, ela é composta de 3 movimentos principais. O primeiro deles é as escutações, justamente pela necessidade que nós sentimos de escutar os estados, no caso do Brasil, os municípios, aqui, as regiões de Portugal, sobre esse momento que a gente passou na educação, né, nesse tempo de pandemia, e as ações que foram sendo desenvolvidas. Então, esse movimento de escutações tem uma parte dele que é escutações internacionais, onde a gente ouviu vários países, as escutações nacionais, onde a gente, então, transitou por todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e agora, então, nessa parceria, ouvindo Portugal nas diferentes regiões. A partir dos elementos que emergem nessas escutações, nós temos convidado especialistas, pesquisadores, para aprofundar algumas temáticas que são recorrentes. Também o último movimento, que é compartilhações, consiste em abrir um espaço para que os professores compartilhem as práticas que vêm sendo desenvolvidas nesse contexto. Então, ela é uma rede que articula os diferentes níveis educacionais, né? E, vinculado à rede ainda, nós temos a Conecta Cat, que é uma rede para crianças e adolescentes, agora, a partir de setembro, já efetivamente trabalhando numa parceria com Portugal, e o Hub de Educação Online em Metaversos, que vai iniciar também em setembro desse ano. Então, agradeço a presença de todos que estão conosco, né, por telepresença, e desejo que tenhamos um excelente... Professora, houve um corte, houve alguns segundos da sua intervenção que não ouvimos. Pode ter sido o último? Sim, foram breves segundos. Ah, então tá. Não, eu agradeci a todos os que estão conosco, né, no desejo que a gente tenha aí um excelente encontro, né, de escutações por todas as regiões de Portugal, iniciando por Corucci. Professora Eliana, obrigado. E é um gosto enorme que, de facto, tenhamos começado por Corucci, esta bonita vila. Nos próximos 20 minutos vamos então iniciar esta segunda parte deste webinar, a parte das comunicações. Vamos, em primeiro lugar, ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Corucci, Francisco Oliveira, que certamente vai falar sobre a resposta que a autarquia de Corucci deu aos desafios que a educação acabou por ter face às questões da pandemia, conhecer os problemas locais e as soluções que foram encontradas a este repto que, de uma maneira ou outra, foram lançados pela pandemia. Eu acho que vai ser muito importante ouvir o Sr. Presidente, porque tem uma posição política, mas que será também certamente muito importante depois para a reflexão académica que se irá fazer posteriormente. Sr. Presidente Francisco Oliveira, muito obrigado. Dou-lhe então a palavra.
Muito obrigado, João Bernabé. Antes, porém, queria obviamente cumprimentar, e quero cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Vice-Reitor, o professor Domingos Pesqueiro, a quem eu saúdo, e enfim, por quem nutre de facto esta grande simpatia face à ligação que a Universidade Aberta tem com o Cruz. Cumprimentar também os intervenientes neste espaço, desde logo o professor José António Moreira e também a professora Eliane, o nome é difícil, não queria cometer aqui alguma incorreção, portanto fica só Eliane, ok? E obviamente cumprimentar todos aqueles que estão neste painel e saudar, em primeira instância, saudar o João por esta iniciativa do nosso Centro Local de Aprendizagem, que está instalado em Cruz já há bastante tempo e que tem sido de facto um contributo muito importante, não só para Cruz, mas para a região. Quando nós falamos de um território, obviamente que associamos ao conjunto de municípios que envolvem esse mesmo território. Portanto, este Centro Local de Aprendizagem tem sido fundamental para criar exatamente não só os componentes ligados ao ensino, mas à transferência do conhecimento para aqueles que querem, obviamente, prosseguir os seus estudos académicos ou complementar aquilo que são as suas bases de formação. Naquilo que tem a ver com o tema que nos traz hoje este webinar, e acho que é muito importante nós debatermos estas questões, até porque deixa-me dizer-vos e partilhar convosco que todos nós fomos surpreendidos em primeira instância, ou seja, surpreendidos com uma pandemia que não era expectável que acontecesse, mas acima de tudo surpreendidos com a impreparação que nós tínhamos para enfrentar as debilidades dos nossos territórios. Isto é, debilidades ao nível daquilo que tem a ver com os sistemas de informação e de comunicação, desde logo as escolas e os agrupamentos de escolas, naqueles que têm a ver com os nossos níveis de ensino, não estavam preparados para dar a resposta a esta necessidade de podermos fazer trabalho online, trabalho a partir de casa, a partir de outros espaços que não o espaço escolar, que não a presença física dos alunos em sala de aula, e deixem-me partilhar convosco também que esta dificuldade em termos de acessibilidade não se materializou só nos nossos alunos, também existiam docentes à altura que tinham de facto esta dificuldade na acessibilidade a estes meios de trabalho em rede para com as escolas ou para com o conjunto de colegas que faziam parte deste agrupamento de escolas. Isto porquê? Porque existe ainda, e especialmente nestes meios, eu diria mais rurais, existe ainda muita literacia naquilo que tem a ver com a utilização dos meios informáticos e na sua disponibilidade. Isto é, num território como é o território português, onde existe de facto uma grande diferença entre as áreas urbanas e as áreas menos urbanas, ou as áreas mais do interior, existe essa dificuldade. Mas existe a dificuldade maior com a qual nós deparamos, que é de facto não existir serviço ou disponibilidade de serviços, nomeadamente de rede de comunicação, seja ela fibra, seja, enfim, comunicação móvel. Isso foi um problema com o qual nós nos defrontamos. Ou seja, 2020 e 2021, nós fomos confrontados, nós, Câmara Municipal de Cruz, com esta dificuldade que é, vão existir interrupções letivas, mas nós queremos que os alunos continuem ligados à escola e, portanto, que o processo de aprendizagem possa ter continuidade. E esta dificuldade materializava-se mais nas famílias com menos recursos económicos, ou seja, as famílias que têm mais recursos económicos teriam já equipamentos, teriam já disponibilidade e acessibilidade e um maior nível de informação. As famílias com menor recursos económicos, obviamente, ficavam ainda mais fragilizadas e, portanto, acentuava-se aquilo que era esta diferença social na nossa sociedade. Tendo em conta que não existiam, à época, não existiam respostas para colmatar esta dificuldade na relação de ensino entre as escolas, e quando falo das escolas, falo desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, EB2-3 e ensino secundário, portanto, ou seja, todo o nível de ensino que está, digamos que, localizado nas nossas áreas de responsabilidade e de competências, e portanto havia que dar uma resposta. E no imediato, aquilo que nós concertámos ao nível da resposta com o agrupamento de escolas foi no sentido de encontrarmos a tal solução para as famílias que tinham mais dificuldades económicas e, portanto, houve a necessidade de adquirir um conjunto de computadores portáteis para essas mesmas famílias, designadamente famílias com escalão A ou escalão B, por forma a que tivessem, de facto, o seu computador e pudessem ter as aulas síncronas e acompanhar o ensino. Mas deparámos com outra dificuldade, ok? A família agora tem o computador, mas agora não tem acesso à rede, porque não existe fibra, ou porque não existe sequer velocidade de rede para poder trabalhar. Portanto, significa que, para além dos computadores, e foram no total 270 computadores que nós adquirimos para o universo de ensino, não só para os alunos, mas também
para alguns professores, porque depois o equipamento nem sempre era compatível em termos da acessibilidade aos programas que eram disponibilizados e, portanto, tiveram que ser também disponibilizados computadores. Mas dizia eu que foi necessário também disponibilizar routers, disponibilizar cartões de acesso à internet para que essas famílias e esses alunos pudessem aceder a esses ciclos de ensino e de aprendizagem ao longo do ano 2020 e 2021. Bem sei que mais tarde o próprio Ministério da Educação veio a disponibilizar alguns desses equipamentos. Ainda assim, nós mantivemos essa disponibilidade de cedência dos equipamentos às escolas, porque existe sempre um conjunto alargado, até mesmo dentro da própria escola, de necessidade de instalação de espaços de computação que sejam acessíveis aos alunos. Para além destas medidas que tinham a ver diretamente com o componente do ensino, ou seja, para que, tendo em conta esta intermitência, porque o que aconteceu neste período foi uma intermitência de frequência física na escola, ou seja, em função daquilo que eram de facto os fenómenos pandémicos, em cada uma das escolas nós tínhamos mais alunos ou menos alunos, e portanto havia aqui uma intermitência face àquilo que eram as regras por parte da Direção-Geral de Saúde, da acessibilidade ao espaço escolar, havia essa intermitência, e portanto significava isto que nós tínhamos que ter as famílias preparadas para que, em caso do aluno ficar em casa porque, em alguma circunstância, tinha ficado com o Covid, claramente tinha que ter o equipamento para poder fazer o acompanhamento escolar. Mas, paralelamente a estas medidas da disponibilização dos equipamentos para não existir esta interrupção naquilo que eram as matérias letivas ao nível do ensino, também definimos um conjunto também de medidas sociais, desde logo medidas que têm a ver com o cancelamento daquilo que são os pagamentos ao nível das refeições escolares, ao nível das nossas creches municipais, porque percebemos também que as famílias, e vamos voltar à componente das famílias com mais dificuldades económicas, tinham também dificuldades em responder a estes pagamentos, quer seja do transporte escolar ou da creche, porque o Concelho de Cruz tem 2 creches de responsabilidade do município de Cruz, ou seja, são creches públicas, mas do foro privado do município de Cruz. E, portanto, houve também a necessidade de nós fazermos esta interrupção naquilo que eram os pagamentos relativamente a estas componentes das creches, das refeições, dos transportes escolares. Mas, paralelamente, fomos também, e para contribuir um pouco para que existisse esta habituação à utilização destas ferramentas e destes instrumentos, promovendo webinars, não só com os nossos docentes, mas também com os encarregados de educação. Ou seja, ao longo deste período aconteceram um conjunto de reuniões, um conjunto de ações de formação, quer com os alunos, quer com os próprios encarregados de educação, no sentido de alertar para algumas circunstâncias que têm a ver com a comunidade escolar e com o cumprimento das regras em termos de comunidade escolar, mas também de ações formativas, por forma que os utilizadores pudessem, obviamente, utilizar os computadores e utilizar as ferramentas disponibilizadas nas melhores condições possíveis, porque era uma questão que nós e os professores identificavam, ou seja, especialmente em alunos ao nível do primeiro ciclo, do segundo ciclo, ok, o aluno tem um computador em casa, mas agora não consegue aceder, porque não teve um processo de aprendizagem informal para saber utilizar o equipamento. Portanto, tínhamos também, junto dos alunos e dos pais, fazer essas sessões de aprendizagem. Também estamos a falar de famílias que, tendo em conta a sua faixa etária e tendo em conta aquilo que é a sua área de trabalho, também não estavam muito familiarizadas com a utilização dos meios informáticos. Portanto, houve também a necessidade, em contexto formativo, de dar essa informação e dar essa formação a este conjunto, quer de encarregados de educação, quer de alunos, quer inclusivamente de professores. Portanto, promovemos, como eu disse há pouco, também um conjunto de webinars, de encontros online, para debatermos estes problemas, ou seja, debatemos no sentido de percepcionarmos, porque para nós encontrarmos soluções para os problemas, temos que ter o conhecimento das dificuldades. E, portanto, estes webinars foram muito frutuosos no sentido de nos fazerem chegar a quais é que eram as dificuldades, quer da componente educativa da escola, quer dos próprios pais encarregados de educação, quer dos próprios alunos, por forma a que nós tentarmos corrigir. E alguns deles, deixem-me dizer-vos também, até tipo, enfim, quase que de graça, sei de professores, colegas vossos, que não tendo rede em casa, a forma que eles tinham de fazer o acompanhamento ou de fazer a comunicação com os alunos através de e-mail era ir para junto da junta de freguesia da localidade.
porque na junta de freguesia tinham wireless e, portanto, tinham comunicação livre e podiam fazer, ou seja, no final do dia, tinham que fazer a comunicação com os pais e com a escola, mas como estavam, portanto, em casa, estavam em modo de teletrabalho e em modo de educação à distância, tinham que se afastar, digamos que para ficar em zonas onde existisse cobertura da rede. E eu queria voltar ao princípio para dizer que a pandemia trouxe-nos, de facto, à descoberta um conjunto de fragilidades muito grandes. Para quem está no caminho da transição digital, que tanto se fala hoje em dia, conjunto de transições, desde a digital à energética, enfim, à transição verde também, como já ouviu o professor António Moreira falar aqui, é muito importante perceber que o nosso país não tem este conjunto de infraestruturas que nos permita ter aqui uma equidade ao nível daquilo que são as acessibilidades, ou seja, no meu território, no meu concelho, nós temos, ao nível da sede de freguesia, a disponibilidade de fibra óptica para que os cidadãos, através das operadoras, possam ter essa acessibilidade ao serviço e se possam ligar. Mas se nós olharmos para aquilo que é a dimensão do concelho, estamos a falar de um território que é o 10º maior concelho de Portugal, com 1.114 km², grande parte das nossas freguesias estão de facto desprovidas de cobertura da rede e, portanto, desprovidas de acessibilidade. E este é um dos grandes desafios para o futuro, ou seja, se nós queremos ter aqui uma equidade, temos que ter coesão territorial no que diz respeito a estas autoestradas da comunicação, as vias verdes para a comunicação, temos que dotar também os nossos territórios destas infraestruturas que hoje em dia não são básicas, mas são fundamentais para que de facto todos nós possamos estar ao mesmo nível. Estejamos em meio rural, estejamos na cidade, estejamos no Brasil, na zona mais habitada ou densificada ou na zona mais despovoada. E, portanto, é fundamental que todos nós, os decisores políticos, aqueles que têm, de facto, interferência e que são opinion makers no sentido das suas opiniões poderem ditar aquilo que são políticas nestas matérias, poderem influenciar no sentido de dizer que esta equidade e esta universalidade têm a ver com as questões de disponibilidade do digital que são fundamentais. Senão vamos ter sempre territórios a 2 ou 3 velocidades, vamos sempre ter cidadãos que são, eu diria que, desprovidos desta acessibilidade e com esta literacia ao nível do digital e com o afastamento daquilo que são as possibilidades do trabalho em rede, porque obviamente quando não se tem acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso à transferência do conhecimento académico universitário para aqueles que são, digamos que os atores fundamentais do nosso território, que são as nossas populações, é difícil nós quebrarmos estas barreiras e é difícil também podermos interagir com todos ao mesmo nível. Para finalizar, e apenas para finalizar, porque estou também a olhar para o relógio, para controlar o meu tempo, para não deixar deslizar o meu tempo, dizer que, de facto, a pandemia trouxe-nos também coisas boas. Eu há pouco já ouvi isto, não sei se foi o professor Domingos, se alguém disse, o professor António, se a professora Eliana, alguém falou nisto, trouxe-nos coisas boas, por estranho que pareça. É que trouxe-nos esta faculdade e esta facilidade de nós hoje, grande parte das reuniões que fazemos, sejam elas reuniões ao nível das direções das empresas, ao nível autárquico, grande parte destas reuniões já ser por esta via. Ou seja, até aqui nós fazíamos quilómetros para ir a Coimbra, à reunião da Associação Nacional de Municípios, para ir a Lisboa, à CCDR, discutir assuntos. Ainda hoje tive uma reunião com a CCDR, foi por esta via, não foi pela via Zoom, foi pela via Teams, porque o Estado funciona pelo Teams, e portanto tivemos uma reunião hoje de manhã para debater um conjunto de assuntos e eu já não tive que ir a Lisboa, portanto, ou seja, isto também contribui muito para aquilo que tem a ver com as questões ambientais e, portanto, reduzir a nossa pegada ecológica no sentido de fazermos menos deslocações, gastamos menos combustível, porque a pandemia deixou-nos isto, foi a habituação à utilização das redes, neste caso das redes de comunicação e nomeadamente destas plataformas para nós podermos comunicar uns com os outros e podermos fazer estas reuniões. Uma facilidade tremenda também em termos de utilização, ou seja, a sua utilização é muito fácil, no sentido de cada um de nós, ainda que não sejamos expertos em informática, podemos utilizar estas ferramentas para as mais variadas situações, desde a apresentação de trabalhos, de projetos, como já tem acontecido, e portanto trouxe-nos essa coisa boa, pelo menos, para que nós possamos, de facto, ultrapassar esta condicionante, às vezes até cultural, de utilização destes meios informáticos e desta disponibilidade que hoje em dia a internet e todas estas acessibilidades nos disponibilizam.
Então, para já, era este o meu testemunho, e mais uma vez saudando esta iniciativa por parte da Universidade Aberta e saudando os intervenientes nesta ação, e obviamente que dizer só mais isto também para terminar. Tudo o que nos acontece nas nossas vidas, sejam pessoal, profissional, deve-nos fazer refletir. E também este acontecimento que foi gerado pela pandemia, que ainda não está resolvido, deve-nos de facto fazer refletir naquilo que foram as nossas fragilidades, naquilo que possam ser as nossas oportunidades para que de facto criarmos sociedades melhores e que com mais capacidade de resposta àquilo que são os problemas do cidadão. No fundo, é essa também a missão das universidades, é criar respostas dirigidas para os cidadãos. Muito obrigado e bom trabalho a todos e até já. Sr. Presidente, muito obrigado. Acredito que, de facto, a sua intervenção contribui muito para esta reflexão, e eu aludindo também ao que disse, quer este webinar, quer o conjunto de webinars que vão decorrer, possam também, de certa maneira, influenciar os decisores políticos, o governo, a atenuar estas dificuldades e estes problemas que vão prejudicando e vão prejudicando aqueles que menos recursos têm, e de facto é de lamentar. Portanto, Francisco, muito obrigado pela sua participação. Eu passaria agora a palavra à professora Ana Loureiro, que é professora adjunta na Escola Superior do Instituto Politécnico de Santarém e é também investigadora integrada do LIAD, o Laboratório de Educação à Distância e Learning da Universidade Aberta. A professora Ana Loureiro é doutorada pela Universidade de Aveiro em Multimédia e Educação. Portanto, senhora professora, nos próximos 20 minutos a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É com grande gosto que a tenho aqui, dando para mais sabendo que é crescense. O gosto ainda é redobrado. Muito obrigada, João. Foi de facto uma feliz coincidência e acho que a vida também é bom termos estas coincidências boas de quando em vez. Então, boa tarde a todos os presentes nesta sessão, presentes online, mas como acabou de dizer o Sr. Presidente Francisco, ainda bem que temos esta benesse do online que nos permite estar aqui todos hoje, cada um em seu sítio. Cumprindo também as formalidades, começo por cumprimentar os meus colegas de painel, o Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Caeiro, o Sr. Coordenador Executivo da UNCLA, o professor António, colega, a Sra. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Educação Digital da Unicins, a professora Eliana, nosso colega também, e, claro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cruz, o Dr. Francisco Oliveira. E em meu nome e em nome do LID da Universidade Aberta, agradecer ao coordenador do CLAD Cruz, ao João Bernabé, o amável convite para estarmos aqui hoje e podermos apresentar um dos nossos projetos. Portanto, a comunicação então que trago aqui para a sessão de hoje resulta de um projeto em desenvolvimento que temos no LID, com o título Moving to EAD, Transformação Digital do Ensino Superior em Tempo de Pandemia. Eu vou trazer aqui alguns resultados, porque o estudo ainda está a decorrer, mas já temos alguns resultados preliminares e são alguns desses resultados que eu trago aqui hoje para a discussão. Permitam-me que compartilhe a apresentação para ajudar aqui. Claro que sim, claro. Bem, está aqui a dizer tanta coisa aberta, nenhuma é que eu pretendo, mas está aqui. Vou colocar em modo de apresentação. Portanto, então, como já vimos, já falámos aqui, as instituições de ensino superior viveram no período de confinamento situações novas que implicaram o encerramento dos espaços físicos dos campos e uma disrupção gigantesca na passagem para o online. De um modo geral, as respostas institucionais foram dadas com uma rápida passagem do ensino digital de emergência
que Zimmerman classificou como a Great Online Learning Experiment e que evidenciou a resiliência dos atores envolvidos e das organizações educativas, ou o que Wu definiu como um teste à agilidade organizacional. Em Portugal, embora muitas instituições de ensino superior tenham já alguma experiência e tenham também já algumas estruturas de apoio dedicadas, nomeadamente gabinetes de learning, unidades de ensino à distância ou departamentos de apoio a tecnologias educativas, as fases de implementação de estratégias nesta área são diferentes. Acresce a esta situação o facto de Portugal ter vivido até há bem pouco tempo sem legislação específica de ensino à distância. A mesma só foi publicada e regulamentada em 2019. Portanto, no contexto da pandemia da Covid-19, todas as instituições de ensino superior fizeram uma passagem para o online, adotando soluções de emergência para manter os cursos a funcionar. Milhares de estudantes foram às aulas online, milhares de professores deram as suas aulas online. Neste contexto surgiram, e também já foi referido, não é, diversas iniciativas, não só de especialistas, como de instituições de ensino superior, criando-se comunidades de prática online e redes de apoio diversas, umas mais formais, outras de cariz mais informal. Foram também desenvolvidos e partilhados recursos educacionais abertos, práticas educacionais abertas, cursos na hora de formação formal e informal. Criaram-se redes de suporte a professores e à comunidade académica de uma forma que nenhum outro programa ou iniciativa política de inclusão ou de transição digital ou financiamento para capacitação digital dos professores tinha conseguido realizar até ao momento. Portanto, muitas vezes são as necessidades que realmente movem as pessoas. Neste quadro importa diferenciar aquilo que alguns autores designaram por ensino remoto de emergência, isto é, uma mudança temporária e repentina para um ensino totalmente à distância devido a uma situação extrema de crise. Toda esta situação transportou o campo do ensino à distância para a linha da frente, introduzindo inevitáveis comparações e estas mudanças poderão vir a desempenhar um papel importante no que toca à prosperidade da educação à distância em todo o mundo pós-Covid-19. Prosperidade não só na área da educação, mas eu julgo que na sociedade em geral. O Sr. Presidente também referiu, nas suas últimas palavras, essa questão, questões relacionadas nomeadamente com a sustentabilidade, não é? Portanto, todos estes momentos online e todo este mundo novo, ou quase novo, digital, permite-nos realmente essas mudanças e essas adaptações. Importa ainda conhecer as estratégias pedagógicas implementadas e as práticas experienciadas, identificando, por exemplo, o foco adotado na comunicação online, seja síncrona, seja assíncrona. Aquilo a que, por exemplo, o Ovink chamou de viver no videoespaço, com níveis elevados de fadiga digital, ou Zoom fatigue, de sobrecarga cognitiva e sobrecarga de trabalho. Na realidade, replicaram-se pedagogias, pelo menos nos primeiros momentos, não é? Replicaram-se pedagogias da sala de aula presencial, mas com uma pedagogia Zoom ou Zoom University, durante a qual professores e estudantes, em muitas situações, viveram no videoespaço. Estas práticas educacionais, fortemente marcadas por momentos de comunicação online síncrona, foram acrescidas também de esforços de auto-apresentação permanentes, ou, se quiserem, de hipercomunicação. Nesta linha, se algumas práticas pedagógicas desenvolvidas tendem a ser centradas no professor e não centradas no estudante, como é habitual no ensino à distância, notou-se a necessidade de procurar práticas que contribuíssem para focar a atenção do estudante nos processos de ensino-aprendizagem, aproximando-se dessa centralidade do processo educativo. Com o estudo que desenvolvemos, procuramos conhecer os aspectos das vivências dos docentes do ensino superior, que tiveram que adaptar de um momento para o outro as suas práticas pedagógicas e planos de ensino a um modelo de ensino remoto de emergência. Em muitos casos, sem os conhecimentos e as competências digitais essenciais
para promover uma aprendizagem de qualidade. Simultaneamente, consideramos importante estudar a ideia, muitas vezes difundida, de que a riqueza da comunicação é mais pobre em ambientes online do que nos presenciais, incluindo-se o pressuposto de que a riqueza da comunicação emocional online está ligada à adequação das estratégias que são usadas. O estudo, como já referido, é parte de um estudo exploratório mais geral e teve como objetivos compreender as percepções dos estudantes e dos docentes sobre as suas experiências académicas durante o ensino remoto de emergência, reconhecer a facilitação e o bloqueio de estratégias e de práticas pedagógicas através das narrativas de docentes e dos estudantes, identificar as percepções dos estudantes sobre as práticas de comunicação e de avaliação online durante o ensino remoto de emergência, identificar as estratégias pedagógicas adotadas e o uso da tecnologia na comunicação online síncrona e assíncrona, e ainda identificar as percepções dos estudantes acerca dos processos de adaptação sociocognitivos e emocionais neste período. Queremos ainda refletir sobre as implicações das mudanças observadas, os seus impactos e as oportunidades futuras. Na sessão de hoje apresentamos então parte desses resultados que obtivemos através de entrevistas aos docentes e através dos questionários e também entrevistas que realizamos aos estudantes. Em termos de metodologia, optamos por uma metodologia mista, portanto, como já referi, é um estudo de natureza exploratória, e esta abordagem justifica-se pela atualidade e pela pertinência da temática e tem como foco a vivência da transição digital rápida para o ensino remoto de emergência, cenário distinto de um ensino à distância. A recolha de dados foi realizada, como já referi, através do inquérito de questionário online e através de entrevistas com entrevistas através de videoconferência. Em termos de participantes, participaram no estudo 482 estudantes, 20 docentes, de 8 instituições de ensino superior portuguesas, das regiões de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, 4 universidades e 4 institutos politécnicos. No mapa podemos também ver a distribuição dos mesmos. Relativamente ao questionário, não vou, por razões de tempo, não vou alongar muito aqui na explicação do instrumento de questionário, do instrumento de entrevista, só referir que este instrumento tinha 5 dimensões, com 53 itens, e procurámos entender qual era o perfil do estudante que estava a responder ao questionário, perceber as práticas de comunicação, as suas percepções, tanto das práticas de comunicação como das práticas de interação, e sobre os processos de adaptação sociocognitivos e emocionais. No fundo, nós queríamos, com este questionário, construir uma narrativa da vivência dos estudantes com base nas suas percepções, experiências vividas durante o ensino remoto de emergência. Com a entrevista aos docentes, queríamos, no fundo, aprofundar alguma da informação obtida através dos questionários realizados também aos estudantes. Em termos de estrutura, esta entrevista estava organizada em 3 dimensões: dimensão tecnológica, pedagógica e a avaliação da experiência vivida pelo docente. Portanto, começámos por tentar perceber o perfil pessoal do docente, a familiaridade que tinha com a comunicação online e com o ensino à distância, perceber que tecnologias e que ferramentas utilizou durante o período de ensino remoto de emergência, o design pedagógico que adotou e que tipo de avaliação fizeram também com os seus estudantes durante o ensino remoto de emergência. A entrevista aos estudantes também teve como objetivo aprofundar e complementar a informação que obtivemos com o questionário, e podemos fazer aqui o cruzamento com a informação que obtivemos com as entrevistas dos professores. Em termos de caracterização dos participantes, os estudantes foram, na sua grande maioria, do género feminino,
48% com idades entre os 21 e os 30 anos, e 52,7% até à data não tinha qualquer experiência anterior de ensino à distância online. Relativamente aos docentes, estava mais equilibrado, género feminino 47,4%, masculino 52,6%. 61,5% referiram ter alguma experiência anterior de ensino à distância online. Os docentes lecionaram em áreas diversas, desde o design, desporto, engenharia informática, gestão hoteleira, turismo, veterinária. Portanto, tínhamos aqui um público bastante heterogéneo. Em termos de resultados, e são resultados preliminares, de referir que a ferramenta mais utilizada durante este período do ensino remoto de emergência foi a plataforma de videoconferência Zoom, seguida pela plataforma de gestão de aprendizagens Moodle. O recurso massivo à plataforma Zoom vem reforçar as situações já identificadas também por outros estudos e por outros autores no que concerne uma pedagogia do Zoom ou do Zoom University, como também já referi anteriormente. Foi um facto que contribuiu para um sentimento de fadiga digital, ou fadiga Zoom. Esta opção certamente condicionada por uma multiplicidade de fatores, desde as diretrizes institucionais para se reproduzirem horários presenciais no período de ensino remoto de emergência, também a falta de preparação de alguns docentes para desenvolver estratégias de e-learning, também há necessidade de responder de imediato aos pedidos dos estudantes, a implicações pessoais e sociais da pandemia, e tudo isto vai evidenciar a tendência de uma concepção transmissiva do processo de ensinar e de aprender, que parece ainda prevalecer nas instituições de ensino superior. Esperemos que agora com toda esta transição e toda esta transformação digital, desta capacitação, possamos daqui por algum tempo voltar a fazer novas entrevistas e ter resultados diferentes. Muitas vezes o recurso a esta modalidade de cariz mais expositivo, em detrimento de uma metodologia mais ativa do ensino, advém da falta de experiência e de preparação do corpo docente para fazer face a um ensino mediado por meios digitais. Percebeu-se que replicar a pedagogia exatamente igual da sala de aula presencial resultou, evidentemente, num acréscimo de trabalho em termos de esforços de autoapresentação permanentes, tanto para o professor como também para o estudante. A plataforma Moodle, sendo a LMS usada pela maioria das instituições de ensino superior, foi também amplamente utilizada pelos docentes durante esta fase. Apesar das grandes potencialidades da plataforma Moodle, tendo em conta as respostas obtidas com as nossas entrevistas e com os nossos questionários, no tipo de aprendizagens, de atividades de aprendizagem utilizadas durante o ensino remoto de emergência, pareceu-nos que foi subaproveitada. Ou seja, a Moodle foi sobretudo usada como repositório de recursos, porque também aqui poderiam ter sido definidas atividades de ensino colaborativas, correndo, por exemplo, a realização de wikis, lições, workshops, entre outras. Também a inclusão da ferramenta H5P na Moodle abre também outras possibilidades no que concerne à concepção e construção de recursos educativos digitais interativos. Uma vez mais, pareceu-nos que a falta de práticas de partilha de ideias e de estratégias sobre as características dos aprendentes hoje em dia, a sobrecarga do corpo docente com imposições em que as aulas e o trabalho com os alunos é subvalorizado e a falta de preparação do corpo docente para a utilização de meios menos expositivos e para a criação de recursos educativos digitais representou uma dificuldade significativa, contribuindo para a tal enorme fadiga de ecrã que todos sentimos no final deste período de ensino remoto de emergência. Talvez devido ao facto de uma forma abrupta termos passado a esse regime, os docentes não tenham tido o tempo necessário para preparar o desenvolvimento de atividades online que fossem mais diversificadas e mais adequadas a uma modalidade de ensino mediada por ecrãs. Assim, reforçando o que já referi anteriormente, os docentes indicaram que as suas aulas foram maioritariamente expositivas ou teóricas, com recurso ao PowerPoint, com apresentação na plataforma Zoom.
Foram solicitados aos estudantes trabalhos autónomos e trabalhos de grupo e estudos de caso com entrega também via plataforma Zoom ou via plataforma Teams, consoante as instituições. Em alguns casos, embora muito pontuais, foram ainda disponibilizados vídeos aos estudantes, levando-nos aqui a crer que poderão ter recorrido à metodologia de Flipped Classroom. Alguns docentes referiram ainda que recorreram aos fóruns de discussão da plataforma Moodle. Em termos de comunicação, durante o ensino remoto de emergência foi adotada maioritariamente uma comunicação síncrona entre professores e estudantes, notando-se aqui, uma vez mais, a tentativa de replicar num ambiente virtual a sala de aula presencial. O recurso a uma comunicação em modo assíncrono foi, essencialmente, como forma de suportar atividades como a resolução de questões orientadas, o assistir a vídeos, a discussão em fóruns, o esclarecimento de dúvidas, a resolução de trabalhos práticos e escritos. Ou seja, o tempo ocupado em atividades online foi bastante elevado. 43,1% dos estudantes referiram que passaram mais de 6 horas, em média, por dia em atividades online. Portanto, tínhamos que estar mesmo todos muito cansados no final deste período. Alguns dos dados que obtivemos relativamente às atividades online síncronas e ao sentimento que os estudantes tiveram relativamente a este tipo de atividades estão aqui explanadas na tabela. A maioria referiu que as atividades eram diversificadas, mas que eram, sobretudo, conteúdos transmitidos pelo professor, tornando-se assim um pouco monótonas. As atividades online assíncronas foram sobretudo através, como já referi há pouco, com recurso ao fórum da plataforma Moodle, e recorreu-se ao fórum sobretudo porque tanto docentes como estudantes estavam já habituados a utilizar o fórum como suporte às aulas presenciais. Relativamente ao feedback que o docente deu aos estudantes durante as atividades online, esse feedback foi um feedback sobretudo de proximidade, portanto um feedback contínuo, ainda bem que assim foi, porque em situações de ensino online, se não existe um feedback contínuo, o estudante que está do outro lado fica um pouco perdido, não sabe se está no bom caminho ou no caminho menos adequado. Foi também um feedback produtivo e customizado. Aqui no customizado as respostas foram um pouco divididas. Alguns consideraram que esta customização na resposta foi frequente, embora outros, 40% neste caso, embora 35,7%, portanto número muito próximo, tivessem considerado que não foi um feedback assim tão customizado. E customizar o feedback, eu julgo que também é muito importante, é fundamental nestas situações, para que o estudante sinta que o professor está a conversar, está a dar feedback ao seu trabalho e não está a dar feedback de forma generalizada à turma. E se for um feedback customizado, mais incisivo, mais facilmente o estudante pode procurar formas para melhorar o seu desempenho. Relativamente às estratégias de avaliação utilizadas nas atividades online, 40% referiu que foram incorporadas novas técnicas de avaliação. Portanto, isso também penso que é um dado importante e essas estratégias também foram possíveis por estarmos online e termos tecnologias digitais à nossa disposição. Relativamente à comunicação pedagógica e à avaliação, percebemos no cruzamento
das respostas entre os questionários e as entrevistas, que as práticas pedagógicas, na realidade, se centraram muito no docente. Os estudantes sentiram também que estiveram demasiado tempo online, e esse cansaço foi baseado em evidências do tal efeito Zoom University ou Zoom Fatigue, sobretudo porque houve uma transmissão massiva de conteúdos pelo docente, e esta transmissão massiva era uma transmissão massiva síncrona, e portanto, de facto, isso é muito cansativo. Nós todos passamos, se calhar, por situações dessas e percebemos que, se calhar, estar mais do que 1 hora, 1 hora e meia numa situação de Zoom com transmissão de conteúdos, se calhar é realmente muito fatigante. E também os estudantes queixaram bastante da quantidade, do número elevado de quantidade de tarefas que foram solicitadas, talvez porque os professores não estavam tão habituados ao estar à distância, e porque quando estamos à distância há formatos, há situações que nos escapam. Nós, quando estamos em sala de aula, conseguimos observar diretamente os estudantes. Se estivermos online, essa observação não é possível. E, portanto, se calhar foi colmatada esta falta de observação em sala de aula, esta falta de contacto físico em sala de aula, pelo número de tarefas que foram, entretanto, solicitadas. Também foi referido que o potencial da comunicação síncrona não foi suficientemente valorizado pelos docentes, embora os estudantes tenham referido que tenha existido alguma diversificação em termos de atividades. Os dados sobre as atividades assíncronas, nomeadamente via fórum, mostraram algum reconhecimento das vantagens em termos de flexibilidade para a gestão do tempo de aprendizagem, porque, sendo atividades assíncronas, cada estudante poderia organizar muito melhor o seu tempo e fazer a gestão do desenvolvimento do trabalho, e poder entregar, se calhar, com outro desenvolvimento nos fóruns. Verificaram-se níveis e qualidades razoáveis de feedback por parte dos docentes, como já vimos há pouco, e também, de acordo com os estudantes, as estratégias de avaliação foram razoavelmente adaptadas ao ensino remoto de emergência. Em termos de percepções sobre os processos de adaptação sociocognitiva e emocional, só aqui alguns dados relativamente ao envolvimento nas atividades online. Os estudantes sentiram que estiveram menos envolvidos nas atividades. Portanto, vamos ver porquê. Sentiram-se expostos com o vídeo, e muitos deles, isto foi comum em quase todas as situações, muitos dos estudantes preferiram estar com a câmara desligada durante as sessões síncronas online, sentiram-se mais confortáveis, não se sentiram tão expostos. Portanto, esta sensação de exposição, esta hiperconectividade, traz, no fundo, um stress acrescido aos estudantes também, porque, e nós procuramos também estudar as situações socioeconómicas dos estudantes, e muitos não se sentiam confortáveis, apesar de nós podermos desfocar o fundo ou podermos colocar um fundo no nosso ecrã. A realidade é que ainda assim os estudantes não se sentiam confortáveis em estar com a câmara ligada, e muitas das vezes só ligavam a câmara quando o professor pedia diretamente para que ligassem a câmara. Portanto, esta outra situação que também foi referida foi a sensação de isolamento. Apesar de termos todas estas tecnologias e todas estas opções de contacto e de socialização online, a realidade é que os estudantes se sentiram isolados durante a pandemia, durante o ensino remoto de emergência. Por outro lado,
Isto aqui pode criar aqui quase algum contrassenso, não sei, mas poderemos depois discutir no momento da discussão ou do debate. Portanto, os estudantes referiram que sentiram maior proximidade com os colegas relativamente ao diálogo e à interação durante as atividades online. Por parte sentiram isolamento, mas por outro lado sentiram uma maior proximidade aos colegas quando desenvolviam atividades ou trabalhos de grupo. Isto também já referimos, não é? A questão do stress. Nos dias em que estavam mais horas online, sentiam, obviamente, um stress acrescido. Algumas características que nós encontramos e que algumas são até características sentidas também por estudantes do ensino tradicional, ensino à distância. Portanto, estas foram situações encontradas, características encontradas nos estudantes no período do ensino remoto, e foram características como sentimento de solidão, o sentirem alguma monotonia, alguma desmotivação, sobretudo porque não podiam sair de casa. Sentiram também algumas dificuldades em conciliar a vida pessoal e de estudo, porque existiam outras distrações, nomeadamente até distrações familiares, porque estava toda a gente em casa, não é? Sentiram esse tal desconforto de passar muitas horas ao computador, com aulas síncronas demasiado extensas e demasiado monótonas. Também tivemos algumas situações referidas relativamente às dificuldades nos trabalhos de grupo, a falta de socialização e de contacto presencial com os colegas e também com os professores, portanto sentiram essa falta desse contacto. Também referiram a falta de comunicação com alguns professores e referiram ainda a dificuldade de se concentrarem nas aulas teóricas. Portanto, aqui partimos do princípio que estas aulas teóricas são as tais aulas expositivas, a passagem ipsis verbis da sala de aula presencial para o digital. Portanto, o grau de envolvimento ou de concentração semelhante em atividades online e presenciais, maior autodisciplina na regularização da aprendizagem, a sensação de isolamento percebemos que era menor do que estávamos à espera, há uma maior disponibilidade no apoio e na facilidade de comunicação, a tal questão da relutância no uso da câmara em aulas versus o uso da câmara com os pares, ou seja, entre os estudantes, ao recurso às câmaras, nos momentos das aulas expositivas ou com a presença do professor já existia essa relutância, o excesso de número de horas online, o facto de estarem dependentes de tecnologias para os momentos de avaliação final também causou um stress acrescido e depois, claro, o medo do desconhecido e alguma falta de autoconfiança na transição inicial para os espaços online. Algumas recomendações do ensino à distância online podemos aqui trazer para o futuro. É necessário repensar as sessões síncronas, tendo em conta as diferenças que são óbvias, não é? De uma aula, de uma sessão online para uma sessão presencial. É fundamental diversificar as atividades, explorando as possibilidades dos meios digitais, que são bastante elevadas, e implementar mais atividades assíncronas, mas atividades essas que têm que ser devidamente concebidas e que não podem estar, obviamente, tão centradas no professor. Uma questão da economia aqui do próprio tempo e do tempo de ação, queria que terminasse... Eu não estou a controlar o tempo, peço desculpa, mas já estou a terminar.
ultrapassou um bocadinho, mas não muito. Mas quando puder... Já estou a terminar. É só deixar aqui alguma bibliografia que serviu de suporte e deixem-me só referir que a equipa de investigação do LIDE, não sou só eu e a professora Lina, somos estes colegas, somos 9 colegas que estamos aqui a desenvolver o projeto e, portanto, apresentar também aqui a equipa que está por base neste projeto e deixar também alguns outputs que já resultaram deste e que os colegas poderão consultar a posteriori, obviamente, que resultaram já da implementação deste estudo e da análise do mesmo, e agradecer uma vez mais. E desculpe, João, por ultrapassar o tempo. Obrigada. Não tem nada que pedir desculpa, eu próprio, enquanto moderador, estava tão interessado na sua comunicação que distraí-me também com os timings, e quando olhei para o relógio percebi que já tínhamos ultrapassado um pouco o tempo, portanto não tem nada que se desculpar. Relativamente a esta matéria da bibliografia, que deixa aqui, esta gravação vai ficar disponível a breve fecho no YouTube da ELO, portanto quem depois quiser consultar com calma e tirar as devidas anotações, depois também poderá fazê-lo. Professora Ana, muito obrigado. Obrigada. Nós temos já aqui algumas questões, vamos iniciar de seguida o debate. Algumas questões são muito semelhantes, embora vá mencionar o nome de todos que colocaram questões, eu tive a liberdade de agrupar aqui algumas questões e ler apenas algumas, porque há muitas que são de facto bastante semelhantes. Há aqui uma questão colocada pelo João Paladini, mas também é uma questão colocada pela Bruna Schuster e pela Isadora Dias. O João, ele diz que a questão dele ultrapassa este período do ER, portanto, no retorno às atividades pedagógicas nos espaços físicos da escola, se houve alguma alteração perceptível nas práticas dos professores, quanto à apropriação das tecnologias digitais, ou se o desenvolvimento das práticas pedagógicas retornaram às metodologias anteriores ao ER. O João refere que no Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, encontraram muitas dificuldades em estabelecer vínculos com as famílias dos estudantes. E como é que foi essa relação família-escola? Pressuponho que o João esteja a perguntar como é que foi essa relação em Portugal. Portanto, eu acho que esta pergunta poderá ser respondida quase de forma dupla, quer pela professora Ana, quer pelo Presidente da Câmara Municipal de Cruz, no que diz respeito aqui às relações das metodologias. Acho que poderá ser mais uma questão para a professora, mas também das questões da escola com a sociedade. É que o Francisco poderá aqui acrescentar algo. Olá, sou já eu, João. Pode ser. Muito bem. De facto, nós também verificamos esta dificuldade de estabelecer esta ligação com os encarregados de educação, nomeadamente, tendo em conta os nossos níveis de ensino, ou seja, nós estamos a falar de níveis de ensino inferiores àquilo que é o ensino académico, e, portanto, houve essa dificuldade em estabelecermos e os mantermos agarrados, digamos assim, à comunicação e à informação que se ia divulgando. Por essa circunstância, houve a necessidade também de ministrar a formação por esta via, portanto, formação online, também aos encarregados de educação, por forma a que eles pudessem ajudar os seus educandos, ajudar os seus filhos na acessibilidade a estes meios de informação. E, portanto, ou seja, isto vem consubstanciar muito daquilo que a professora Ana disse neste estudo que foi feito de um conjunto de dificuldades. E desde logo percepciono a surpresa, digamos, com que todos fomos confrontados, no sentido de adaptarmos, por um lado, conteúdos pedagógicos, no sentido de ministrar essas competências aos alunos, e, portanto, os conteúdos pedagógicos de grande parte das escolas e mesmo das universidades não estavam preparados para o ensino online, e, portanto, houve que recorrer a um conjunto de conteúdos de aulas presenciais e adaptando-os a aulas síncronas, e, por outro lado, também a componente também de formação de alguns professores, obviamente que não estavam não tinham esses conteúdos formativos no sentido de ministrar essas mesmas aulas online, criando também esses níveis de saturação. Aquilo que nós assistíamos, de facto, era muitas horas de presença junto ao computador, ou seja, não são só as aulas síncronas, mas também a realização de trabalhos e a apresentação ou a introdução de trabalhos nas plataformas, e obviamente isso criou também este stress e, de certa forma, algum desligar. Aquilo que nós tomamos conhecimento é que, de facto, quando alguns professores iam tentar encontrar alguns alunos, era difícil depois restabelecer essa ligação, porque ou não estavam presentes, ou não conseguiam ligar, ou a ligação caía, e, portanto, havia aqui essa dificuldade.
e, portanto, para além digamos, dessa dificuldade em termos do lecionar, das matérias, da adaptação a estas ferramentas, houve também depois alguma saturação e algum stress que levou, digamos que, a esse afastamento. Por outro lado, criou essas situações que foram muito bem identificadas pela professora Ana, que é a situação de isolamento, ou seja, o afastamento da componente da socialização, que nestes níveis de ensino continua a ser muito importante para as nossas crianças, isto é, a presença física, a partilha do convívio, a da distração é também fundamental para a aprendizagem. Portanto, foi um processo muito longo, um grande afastamento físico que criou ainda mais dificuldades e um alinhamento maior. Portanto, respondendo à questão, nós também tivemos essas dificuldades no sentido de manter agarradas as pessoas encarregadas de educação por um lado, porque estamos a falar ainda de níveis de ensino onde essa autonomia não é total do aluno, e por outro lado também dos encarregados de educação face também à componente, digamos que de responsabilidade laboral, ou seja, estamos a falar de crianças que em alguns casos estavam sozinhas em casa, que alguns deles estavam com os avós, e portanto, ou seja, com uma geração mais velha, que não tem estas competências para a utilização destas ferramentas e, portanto, essa dificuldade era ainda mais acrescida se pensarmos que os encarregados de educação estavam a trabalhar e, portanto, só chegavam a casa já horas tardias onde as aulas já tinham sido ministradas e, portanto, trouxe também esse maior afastamento por parte dos encarregados de educação, uma vez que as crianças, em alguns casos, estavam, digamos, com os avós e, portanto, não tinham essa capacidade de acompanhamento. Isso. Eu creio que o professor José António Moreira, no seguimento da intervenção que acabou de ter, queria lhe colocar uma questão. Obrigado, João. Desculpem a interrupção. Sr. Presidente, queria lhe fazer uma questão muito relacionada e, de facto, falou sobre esta questão de tudo o que o município teve que fazer para resolver, digamos assim, uma situação de emergência. Eu gostaria de lhe perguntar um pouco sobre aquilo que está a acontecer agora, atualmente, até porque estamos, de facto, aqui no plano de transição digital e houve um investimento muito grande do ponto de vista das infraestruturas tecnológicas, sobretudo com computadores e com rede, e sobretudo com a capacitação digital dos professores, nas áreas que foram identificadas como tal. Eu gostaria de lhe perguntar se, por exemplo, agora o município tem tido alguma intervenção, por exemplo, na promoção daquilo que é estes ambientes educativos inovadores enriquecidos com a tecnologia digital. O que é que eu quero dizer? Houve aqui um movimento há algum tempo atrás, antes até da pandemia, da criação das salas de aula do futuro, que eram, digamos assim, altamente enriquecidas com a tecnologia dentro da sala de aula física. E, portanto, aquilo que eu tenho até visto é que, claramente, também os próprios municípios, em determinada altura, colaboraram naquilo que era, com escolas com maiores dificuldades e até do ponto de vista mais dos espaços físicos que tiveram que sofrer, digamos assim, remodelações, se o município, neste momento, está a ser também convocado, vamos dizer assim, ou está a ter aqui uma ação do ponto de vista educativo a este nível, no redesenho até destas possíveis salas, que eu não gosto muito do termo salas de aula do futuro, mas claramente estas salas de aula física que permitem, de certa forma, também ter uma dimensão do digital, digamos assim, da utilização do digital e que permite claramente aquela redefinição do que é o espaço físico de uma sala de aula com as cadeiras alinhadas e as carteiras alinhadas em autocarro, criando, digamos assim, zonas para as diferentes pedagogias mais colaborativas, mais de projeto e, portanto, se dentro da intervenção do município de Coruche, o agrupamento de escolas de Coruche a esse nível tem solicitado, ou se vocês de facto, com o vosso pelour, com certeza, da educação, se têm tido também agora alguma iniciativa pós-pandemia que ajude, de facto, neste plano de transição digital. Obrigado. Muito bem, professora. Dizer-lhe que, obviamente, que a competência dos municípios não tem a ver com a componente pedagógica, obviamente tem a ver com a componente das infraestruturas e recebemos agora recentemente competências alargadas ao ensino secundário, mas apenas nas matérias de edificado, assistentes operacionais e assistentes técnicos e, portanto, ainda bem, que eu acho que os municípios não devem ter competências nessa área, ou seja, devem ter competências na definição daquilo que são cursos formativos para cada uma das áreas do território, no sentido de poder influenciar aquilo que é mais importante para cada território, para cada região, em função daquilo que é o mercado de emprego, a empregabilidade ou a atividade económica, mas não devem ter essas competências ao nível da docência. Portanto, dizer que no âmbito territorial, e nós, Coruche está aqui num conjunto de 11 municípios que fazem parte de uma comunidade, que é a Comunidade Intermunicipal da Luzia do Tejo,
e, portanto, estamos a participar num projeto comunitário que tem exatamente a ver com questões relacionadas com o ensino, no sentido de cada um dos nossos estabelecimentos, ou pelo menos os estabelecimentos principais, terem estas ferramentas, desde logo as salas do futuro, para interagir com os nossos alunos. E, paralelamente, estamos também, para além da requalificação dos espaços escolares que referiu e bem, também adotar as nossas salas de aula com disponibilidade para a acessibilidade a estes meios informáticos. Quer isto dizer o quê? As nossas salas e os nossos equipamentos já são equipamentos muito antigos e, portanto, significa que, antes disso, nós colocámos quadros interativos em cada uma das salas, ou seja, todas as salas, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário, têm quadros interativos que permitem que os professores possam também estabelecer esta ligação com os alunos, utilizando estes mecanismos e estas ferramentas, e já estamos numa fase de substituição destes quadros interativos por outras tecnologias de ecrã LED que permitem, obviamente, fazer trabalhos diferentes. E, portanto, ou seja, nós estamos a ir um pouco para além daquilo que são as nossas áreas das competências, mas isto porque entendemos que é fundamental que nós consigamos ir mais além, até porque sabemos nós que a educação e a capacitação dos alunos depois permite-lhes também, ao nível superior, ao nível das frequências universitárias, também irem muito melhor preparados do que se não tiverem acessibilidade a este nível de instrumentos de trabalho. E, portanto, a resposta é sim, nós estamos claramente apostados também em modificar algum layout funcional das nossas salas de aula, adaptando-las à presença do computador, e hoje o computador é uma ferramenta de trabalho que os alunos têm que ter em termos da sua permanência física na aula. E, portanto, significa, por exemplo, uma coisa muito simples: a sala de aula tem uma tomada para ligar, se calhar um aquecedor, ou se calhar um quadro interativo ao computador. O que nós estamos a fazer agora é dotar todas as salas de aula com dezenas de fichas para que os alunos possam fazer uma coisa simples, que é carregar os seus computadores se a bateria for abaixo. Portanto, estamos a preparar isso para o próximo ano escolar, porque sabemos também que é importante também para os professores terem, digamos que, a possibilidade de introduzir estas novas metodologias de ensino. Mas deixe-me só dizer uma coisa, professor, eu acho que nós temos que evoluir todos em conjunto, ou seja, não basta que nós tenhamos os computadores, que tenhamos as tomadas, os quadros interativos, a tecnologia LED nos nossos ecrãs, é preciso também que haja, digamos que aqui, ultrapassar uma barreira cultural, quase, diria eu, não é? É a barreira cultural para que nós possamos aceitar a mudança. E às vezes o aceitar a mudança é uma coisa terrível. Nós, por natureza, somos avessos à mudança. Mesmo até em termos da computação, sempre que nos propõem alterar um programa qualquer, imagino, na Câmara Municipal, alterar o programa de faturação ou dos recursos humanos, toda a gente diz, não vamos alterar, isso é terrível, nós estamos tão habituados a trabalhar com o programa. Portanto, isto para dizer que há sempre uma grande resistência à mudança, e nós temos que combater essa resistência à mudança também na docência. Porque se calhar estamos a falar também de senhores professores, não me levem a mal, mas se calhar docentes que vêm de uma geração onde estes instrumentos não eram tão presentes. E, portanto, significa que também não fizeram um processo de aprendizagem ou de reciclagem, chamemos o que quisermos, para a adaptação a estas novas metodologias. E se esse processo não for também, digamos que, organizado dessa maneira, aquilo que nós notamos é que os próprios professores têm essa resistência porque têm desconhecimento. E cada vez que nós temos desconhecimento sobre algo, a nossa resistência é muito maior. Disse. Presidente Francisco Oliveira, pegando aqui no que acaba de dizer e enquadrando numa pergunta do participante, a professora Ana Palagi, perguntava esta pergunta à professora Ana Loureiro, se a oferta de formação de professores neste momento, de facto, e face ao que se viveu na pandemia, não se enquadra no que se deveria enquadrar, que é preparar estes professores para este conjunto de competências que são, neste mundo, cada vez mais fundamentais. Liga o microfone. É para mim? É para a Fátima? Peço desculpa, é para mim ou para o Francisco? Para a professora Ana, a questão é dirigida à professora Ana. Ok, eu estava a ouvir aqui o Francisco, ao Francisco permite-me uma informalidade, e aos restantes colegas igual, ao João também. Eu estava a ouvir o Francisco e estava aqui a pensar nas questões, portanto, dotarmos as escolas, dotarmos os espaços de equipamento de ponta, muitas das vezes, obviamente não é suficiente, não é?
ou darmos formação na ferramenta A, B ou C, também pode não ser suficiente, porque depois é preciso ajudarmos os professores a perceber como é que podem integrar essa tecnologia, como é que podem integrar essa ferramenta, essa aplicação nas suas práticas letivas, porque sem medirmos os professores com essa capacitação de forma como fazer essa integração, vai ser complicado, porque o professor vê-se com a formação na ferramenta A, B ou C, mas depois, então e agora o que é que eu faço com ela? Então agora como é que eu a integro? Então agora como é que eu vou utilizar na minha prática diária? E isso é fundamental. E às vezes, porque de facto os professores fazem muita formação, quer dizer, nós chegámos a este período da pandemia e dado o número de programas que já existiu em Portugal, não sei no Brasil, mas em Portugal já existiu um elevado número de programas de capacitação e de formação de professores, não faria sentido chegar-se a uma fase desta em que temos que fazer a transição para o ensino remoto de emergência e os professores não saberem como, não conhecerem as tecnologias, não saberem utilizar as tecnologias e as diferentes ferramentas digitais. Portanto, alguma coisa realmente está aqui a falhar e eu penso que é necessário que sejam feitas formações que capacitem para essa integração curricular das tecnologias, a integração dos ambientes educativos inovadores ou das salas do futuro, como as integrar, como as utilizar, pensar em possíveis cenários de aprendizagem para diferentes áreas científicas, para diferentes disciplinas. Eu penso que talvez seja isso que falta. Portanto, tudo bem, temos que ter a formação ao nível da tecnologia, mas depois temos que saber como transferir essa tecnologia, de que forma a podemos transferir para a nossa prática letiva, e penso que é isso que é necessário fazer. Muito obrigado, professora Ana. Muito obrigado também a todos pelas questões, que foram de facto bastante enriquecedoras, e certamente haveriam mais e teríamos mais questões e mais conversa, mas de facto vamos tentar cumprir o horário, já ultrapassamos alguns minutos, estamos a aproximar certamente a hora de jantar em Portugal. Portanto, quero agradecer a presença de todos neste webinar. Um agradecimento muito especial ao Presidente da Câmara Municipal de Cruz, Francisco Oliveira. Um agradecimento também muito especial à professora Ana Loureiro. Um agradecimento ao professor Domingos Queiro, que já que teve que se ausentar, deixou-nos uma nota que ele passa de seguida a ler, mas que ele lamenta, deixou aqui uma nota de lamento, mas teve que se ausentar, ao professor José António Moreira e à professora Eliana Schlemmer. Queria também, nesta nota final, deixar um agradecimento à professora Ana Palagi por todo o apoio que deu a esta organização. E, portanto, o meu muito obrigado. Queria também pedir a gentileza a todos os presentes que preencham o formulário de avaliação, o questionário de avaliação, que vai ser-vos enviado por e-mail, juntamente com o certificado de participação. Não demorarão mais que 2 minutos a preencher esse questionário e é de facto todo muito importante para avaliar esta atividade. E eu termino, eu tinha aqui umas notas minhas, mas vou deixar as do professor Domingos, que de facto contextualizam muito bem e resumem muito bem o que foi este webinar. Portanto, a primeira nota que o professor Domingos deixa tem a ver com o mundo digital em que vivemos, marcado pela diluição das distâncias e a globalização das atividades humanas. Existem respostas inovadoras das universidades. É necessário abrir o debate com a consciência da relevância das políticas educativas para que o país seja mais ativo, eficiente e comprometido. Ou seja, estamos a dizer que existe uma relação entre o progresso do conhecimento e a melhoria da sociedade, que implica novas formas de desenvolvimento do território. Com estas palavras termina este webinar. João, deixe-me só também, já agora, enquanto coordenador aqui das cotações, também, e para depois o João encerra, portanto deixe-me quebrar o protocolo, agradecendo de facto a presença de todos e todas e a paciência que tiveram para estar aqui presente connosco, e obviamente agradecer aos nossos convidados especiais, ao Presidente Francisco Oliveira e à professora Ana Loureira, pelos excelentes contributos, um muito direcionado para aquilo que foi a sua intervenção durante aquilo
foi o período da pandemia, que a nível sobretudo do ensino básico e secundário, portanto do ensino não superior, e à Ana pelo estudo que desenvolveram, obviamente, relativamente àquilo que foi acontecendo e o que é que representa exatamente este ensino remoto de emergência, que é algo completamente diferente da educação à distância e da modalidade da educação à distância. E eu queria pegar nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, quando falou exatamente naquilo que é preciso relativamente a esta resistência à mudança. Eu acho que passa muito por aquilo que é uma nova cultura digital, uma nova cultura educativa para a incorporação do próprio digital. A Ana também sublinhou esse aspecto que me parece ser extremamente importante, mais importante do que a formação tecnológica ou daquilo que possa ser esta dimensão tecnológica, é perceber incorporar pedagogicamente esta dimensão do próprio digital, quer do ponto de vista dos ambientes digitais, quer da própria conectividade e da rede. Portanto, estamos a falar sobretudo de uma mudança de cultura digital e não estamos a falar daquilo que é a utilização e o uso da ferramenta e da tecnologia apenas do ponto de vista técnico. Claramente há uma mudança que tem que existir e esta formação tem que ter uma dimensão pedagógica ou digital, não é? Nós sabemos que estamos verdadeiramente imersos numa realidade e numa sociedade em rede, portanto, temos que pensar exatamente como é que os nossos alunos também e os próprios professores incorporam esta dimensão de uma cultura educativa que se enriquece com o digital, não é? Porque não podemos assumir que o uso do digital em si traz riqueza ao próprio processo educativo, ao processo de ensino-aprendizagem, porque uma inadequada utilização do próprio digital pode empobrecer os atos educativos, não é? Portanto, nós temos que também pensar como incorporar o digital, estes ambientes digital, a riqueza que ele também tem, para perceber exatamente como é que uma educação digital, uma escola mais digital, que tenha um ADN mais digital e que obviamente que tem que existir todas as infraestruturas, tudo aquilo que é o necessário para fazer uma boa omelete, não é? Porque era aquilo que o Sr. Presidente também dizia, quer dizer, sem fichas de tomada, sem eletricidade, sem corrente, sem rede, por muito que se tente pensar nesta cultura digital, não podemos ter esta dimensão da rede e da expansividade que pode existir na própria, seja a universidade, seja o poder local e a nível nacional, temos todo nesta mudança e nesta transformação para uma escola e para um ensino e uma educação cada vez mais digital. Portanto, agradeço mais uma vez a vossa presença digital, não é? Porque isto também é presencialidade, andas sempre aqui a falar entre educação à distância e ensino presencial e essa dicotomia cada vez mais tem menos sentido. Nós não queremos um ensino à distância na escola básica nem secundária, como eu costumo dizer, queremos é uma educação digital em rede, enriquecida com ambientes virtuais. Temos estas discussões e estas escutações no sentido de termos uma educação, sobretudo mais qualidade, não é? Este sim é um dos ODS, o ODS 4, um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que nos fala na educação de qualidade, com digital, sem digital, analógico, físico, virtual, mas claramente uma educação de qualidade, essa é a nossa missão coletiva e essa é a nossa responsabilidade social. Portanto, agradeço mais uma vez, João, e passo-lhe a palavra para agora sim terminar aqui a nossa primeira sessão inaugural, que eu espero que todos tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado. Eu também não me vou alongar mais, apenas esperar que esta sessão tenha de facto sido do agrado de todos. Pessoalmente achei bastante interessante. Portanto, despeço-me de todos, um cumprimento especial e um abraço amigo aqui de Cruz.